Bom dia, meu nome é João Arthur e eu vou apresentar e falar sobre o que é troca de calor. As trocas de calor acontecem quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato em um mesmo ambiente e depois de certo tempo alcançam um equilíbrio térmico. As trocas de calor acontecem porque o calor é um tipo de energia que transita entre os corpos para ocasionar o equilíbrio térmico entre ambos. A troca de calor é um fenômeno muito comum no nosso cotidiano. E como exemplos nós temos o café esfriando, onde é quando você deixa uma xícara de café quente em uma mesa e o calor é transferido para o ar ao redor, fazendo com que o café esfrie gradualmente. Também temos o ar-condicionado, onde ele retira o calor de dentro de uma sala através do seu fluido refrigerante e o libera para o ambiente externo, resfriando assim o local. O chuveiro quente também é um exemplo, onde a água quente do chuveiro transfere calor para o seu corpo, aquecendo e ao mesmo tempo o calor da água é dissipado para o ambiente. Também temos a geladeira, que funciona retirando o calor dos alimentos e transferindo para fora da geladeira, mantendo os alimentos frios. E, em si, cozinhar alimentos. Quando você cozinha, o calor é transferido do fogão ou forno para o alimento, aquecendo e cozinhando. Como outros exemplos, também temos a troca de calor entre o corpo e o ambiente. Como, por exemplo, em um dia frio, o corpo perde calor para o ambiente, enquanto em dia quente, o corpo ganha calor. Isso é controlado, pela sua vez, no suor e pela circulação sanguínea. Outro exemplo é o ferro de passar roupa, onde o calor gerado é transferido para a roupa, evaporando a água contida no tecido e facilitando o alisamento. Seguimos com grelhar alimentos, onde ao usar uma grelha, o calor é transferido diretamente do fogo ou da superfície quente para os alimentos, cozinhando-os rapidamente por condução e radiação. Continuando com manter-se aquecido em cobertores. Um cobertor ajuda a minimizar a perda de calor do corpo para o ambiente, retendo o calor próximo ao corpo por meio de isolamento térmico. Em seguida, temos o aquecimento solar de água, onde sistemas de aquecimento solar utilizam a energia do Sol para aquecer a água, transferindo o calor através da radiação solar. E o último exemplo é o aquecimento de um ambiente por um aquecedor, onde o aquecedor transfere calor para o ar dentro de um cômodo e aumenta a temperatura por convecção. O que é um sistema isolado? É aquele que não troca matéria e nem energia com o ambiente externo, sendo delimitado por uma fronteira completamente restritiva à troca de matéria, à variação de volume e à transferência de calor. Não existe nenhum sistema prático conhecido que satisfaça com absoluta precisão essas condições, mas na prática consegue-se muito boas aproximações para os mesmos, ao longo de intervalos de tempo suficientemente grandes, mas entretanto ainda finitos. Segundo a primeira lei da termodinâmica, em um sistema isolado a energia se conserva. Uma boa tentativa de se criar um sistema isolado é encerrá-lo em uma garrafa térmica, através de um vácuo existente entre duas paredes do recipiente. Evita-se a transferência de calor por convecção e condução. Para evitar a transferência por radiação, as faces internas e externas do recipiente são espelhadas. Agora, com os exemplos de sistemas isolados, que são aqueles que não trocam energia nem matéria com o ambiente externo, é mais difícil encontrar exemplos perfeitamente isolados no nosso mundo real. Mas tem alguns exemplos que se aproximam, como as garrafas térmicas, que são projetadas para minimizar a troca de calor entre o líquido no interior e o ambiente externo, em que a garrafa possui paredes duplas e vácuo entre elas, dificultando a condução e a convecção de calor. Temos também as câmaras criogênicas, que são usadas para manter temperaturas extremamente baixas, minimizando ao máximo a troca de calor com o exterior. Apesar de não serem perfeitamente isoladas, possuem múltiplas camadas de isolamento térmico. Também temos o universo em si, no caso escala total, onde na cosmologia o universo é frequentemente considerado um sistema isolado, pois não há interação com nada fora do seu próprio limite. Ele não troca matéria nem energia com o ambiente externo, pois, por definição, o universo inclui tudo.
Também temos os frascos de Dewar, onde são usados para armazenar líquidos criogênicos como nitrogênio líquido. Eles também são projetados para reduzir ao máximo as trocas de calor com o meio externo, utilizando o isolamento de vácuo. E por fim, a bateria totalmente carregada e desconectada. Quando uma bateria está completamente carregada e não conectada a nenhum dispositivo, ela pode ser considerada um sistema isolado, em termos de energia elétrica, embora existam também pequenas perdas de energia interna ao longo do tempo, como por efeito Joule. Bom dia, eu vou falar sobre sistemas não isolados. Sistemas não isolados são aqueles que interagem com o ambiente externo, trocando de energia, como calor e trabalho, ou matéria com o meio ao seu redor. Isso significa que a quantidade de energia ou matéria dentro desse sistema pode acabar alterando ao longo do tempo. Alguns exemplos de sistemas não isolados podem ser encontrados em um copo de água, que ele pode acabar perdendo seu calor para o meio ambiente e também interagindo com o ar, evaporando parte do líquido. Ou em um carro em movimento, que pode haver troca de energia com o ambiente através de atrito, combustão e transferência de calor. E para finalizar, também temos exemplos dos sistemas não isolados, que são aqueles que trocam energia ou matéria com o ambiente externo. Temos a panela no fogão, onde ao cozinhar, a panela recebe calor do fogo ou do aquecimento elétrico e transfere essa energia para os alimentos. Ela também perde calor para o ambiente e, em alguns casos, libera vapor. Em segundo, temos o carro em movimento, onde um carro em movimento troca calor com o ambiente através da dissipação do calor do motor e do sistema de escapamento, onde a troca de energia mecânica com o solo, ou no caso o atrito, o consome combustível, que também libera gases. Temos os seres vivos, onde o corpo humano é um exemplo de sistema não isolado, pois constantemente troca energia ou calor com o ambiente, absorve alimentos e oxigênio e libera dióxido de carbono e resíduos. Temos, em quarto lugar, a casa com sistema de ventilação ou aquecimento, onde com janelas abertas, ventiladores ou aquecedores funcionando, é um sistema não isolado. O calor entra ou sai pela ventilação e a energia é fornecida por fontes externas como eletricidade ou gás. E por fim, a chaleira fervendo água. A chaleira recebe calor de uma fonte externa, fogão ou aquecedor elétrico, que é transferido para a água. Ao mesmo tempo, a chaleira libera vapor e calor para o ambiente. Para esse experimento, utilizaremos uma garrafinha, um balão e 2 recipientes. Essa garrafinha, ela deve ser uma garrafinha resistente à temperatura elevada, uma temperatura quente da água. Então, nós sabemos que a garrafinha ela possui moléculas. E a água, quando ela está a uma temperatura elevada, ela possui suas moléculas de agitação, que no caso seria o calor. O calor é energia e trânsito. E a temperatura é a agitação dessas moléculas. Então, quando eu coloco a garrafinha na água quente, a água que está quente, ela transmite para as moléculas da garrafinha, tornando essas moléculas mais agitadas, que peguem o contato desde da água, parte inferior da garrafinha, até a parte superior da garrafinha. E aí essas moléculas se expandem. Consequentemente, o volume do balão ele vai também expandir e vai encher. E depois que eu coloco a garrafinha na água gelada,
A garrafinha, as moléculas que estão na garrafinha que vão transmitir para a água gelada, ou seja, elas vão perder sua energia, logo perder calor. Então, consequentemente, o volume do balão ele não vai expandir, sim vai contrair.